Senhor, irmãos. Neste vídeo eu quero fazer um link com os versículos da Bíblia. Mateus 24, versículos 29 e 30. Eu quero fazer esse link com João 6, quando Jesus disse que a vinda dele é no último dia. Nós vamos ver por que é que a vinda dele é no último dia. E Tessalonicenses 4, fazendo link com Mateus 24. Eu coloquei Mateus 24 no centro, e para mostrar que o que Jesus fala em João 6 e que Paulo fala em Tessalonicenses 4 está tudo ligado em Mateus 24, 29 e 30. Está ligado de uma forma que você não tem como desligar. É o mesmo texto falado de várias maneiras e continuado. O que uma parte não diz, os outros diz. Isso Deus faz porque Ele faz dessa maneira para apanhar o astuto na sua própria astúcia. Deus, ele tem a mesma profecia na Bíblia toda. Porque, como a gente sabe, muitas pessoas que não têm compromisso com Deus, que se introduziram dentro da igreja como irmãos e não são servos de Deus, eles destroem textos da Bíblia. Mas aí a Bíblia fala em outro canto. Para destruir um texto da Bíblia, ele tem que destruir a Bíblia toda, porque o que a Bíblia fala num texto, ela fala em várias passagens. E a gente que busca o entendimento de Deus, a gente só tem que pedir a revelação de Deus, né? Que nem Jeremias fala: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E esse é o critério para você entender a palavra de Deus. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-eis coisas grandes e firmes que não sabem. Então esse trabalho, ele se propõe a falar do arrebatamento. O arrebatamento secreto é uma invenção, não existe na Bíblia. Nós vamos ver isso aqui agora. Então vamos lá, nós vamos ler primeiro Mateus 24, 29 e 30, vamos ver o que esse texto fala, né? Mateus 24, 29 e 30. Bem rapidinho, eu quero que dê tempo de falar todos os textos. Mateus 24. Mateus 24. Vamos ver os textos de 29, versículo 29 e 30. Então aqui na minha Bíblia aqui tem a vinda do Filho do Homem. Versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Então, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele, aqui é o 31, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, né? O clangor de trombetas, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então nós temos, no evento da vinda de Cristo, nós temos: o sol escurecerá, versículo 29. A lua não dará a sua luz. Claro, se a lua recebe luz do sol e o sol escurece, consequentemente a lua não vai ter luz, que ela não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Então a lua escurece. Se o sol escurece, a lua escurece também, ele desaparece, não tem mais claridade. As estrelas cairão do firmamento e os corpos celestes serão abalados. Essas estrelas que caem do firmamento, elas não caem na terra não, porque, segundo o que sabe, uma estrela, o sol, é maior do que a terra.
muito maior. Caindo, mataria logo todo mundo. Então cai lá. Deus faz desaparecer do universo. Ele, quando chega, ele abala o universo, né? Tem aquela passagem que diz que tudo desaparece da presença dele quando ele chega. Então quando acontecem esses eventos do sol desaparecer, o sol escurecer, a lua não dá mais claridade, porque se não tem sol não tem claridade da lua, e as estrelas caem do firmamento, desaparece, cai aí para algum lugar do universo. Deus, ele sabe para onde é que elas caem, mas não ficam mais visíveis da Terra. Não tem mais essa visão das estrelas e nem dos astros. E os poderes do céu serão abalados, que são esses poderes aí do universo. Então, fazendo uma ligação com o contexto, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão, né? O arrebatamento secreto diz que é uma vinda oculta que ninguém vê, mas não tem esse texto na Bíblia, né? E verão, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade do céu. Ele vai ajuntar os escolhidos aqui, nessa vida. Ele manda ajuntar os seus escolhidos dos 4 ventos do céu. Os 4 ventos do céu, das extremidades do céu. Por que os anjos vão recolher nos 4 ventos do céu? Porque Paulo fala que nós somos transformados no momento que Jesus aparece no céu, com todo o olho assistindo. Nós somos transformados e subimos para o encontro com o Senhor nos ares. Aí o texto está batendo exatamente com aquilo que Paulo está falando. É nos céus que os anjos nos recolhem e junta-se a Cristo. Mas o interessante é que nós temos esses eventos aqui: do sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do firmamento. E só então aparece o Filho de Deus. Aí eu pergunto, tem esses eventos tudinho, aí se ensina por aí um arrebatamento secreto a qualquer momento. E agora nós vamos ler os textos da Bíblia que vai fazer ligação direta com esse texto aqui, vai completar. Ou seja, o que não foi falado aqui, o que falta ser falado aqui, vai ser falado em outros textos. E o primeiro texto que nós vamos ler, que nós vamos fazer uma ligação para mostrar que Deus, ele passou parte desse texto para outros profetas em dias diferentes na história do mundo, que é assim que a Bíblia está trabalhada por Deus. Nós vamos ler o texto de João 6. Esse é o primeiro link que nós vamos fazer com João 6, quando Jesus diz que é no último dia. Então vamos ler o texto, Evangelho de João 6. Vamos lá. João 6, versículo 39. Vamos lá. João 6, 39. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que me deu, mas o ressuscite no último dia. Está aqui Jesus dizendo no 39 de 6, João, Evangelho de João 6, 39, que todo aquele, que a vontade daquele que enviou ele, que a vontade de Deus é que todo mundo seja ressuscitado no último dia. Todo aquele que for a ele, foi enviado a ele, é ressuscitado no último dia. Jesus está dizendo aqui que a vontade do Pai é essa, que ele ressuscite no último dia. Está aqui, ó. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca, não é para perder nenhum, e ressuscite no último dia. A vontade de Deus é para não perder nenhum e ressuscitar no último dia. São duas coisas. Mas essa é a vontade de Deus, né? A vontade dos pré-tribulacionistas não é essa aqui. Não é a vontade de Deus. A vontade deles é outra, que Jesus arrebata a igreja secretamente a qualquer momento. Só que Jesus não falou isso na sua palavra, né? Infelizmente para
para eles e felizmente, para a glória da palavra de Deus e para a glória de Cristo, essas coisas não tem na Bíblia. Vamos ler o versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu ressuscite no último dia. Tá aí, ó, a vontade do Pai, né? A vontade dos pré-tribulacionistas é que aconteça um arrebatamento secreto a qualquer momento. Eles já estão pregando isso aí há um bocado de tempo. Acho que tem uns 200 anos, quase 200 anos, porque esse John Nelson Darby, ele inventou essa história aí mais ou menos por volta do século XIX. Ele nasceu em 1800, na Inglaterra, no país de Gales. Mais ou menos com 30, 32 anos ele vai inventar essa história do arrebatamento secreto a qualquer momento. Eu já li uma biografia, né? Uma biografia dele na internet. Ele inventou essa história. Os teólogos da Assembleia de Deus dizem que não é inventado não, é sistematizado. A gente sistematiza quando a gente pega versículos falando de um assunto e aí você junta tudo e dá um resultado final. Só que não existe nenhum versículo falando no arrebatamento secreto a qualquer momento. Então ele não sistematizou, ele inventou, né? Não existe arrebatamento secreto na Bíblia em hipótese alguma. Porque se eles usarem alguma parte desse texto de Mateus 24, não vai bater de jeito nenhum. Porque Jesus aqui vem depois que cai o sol, acontece o evento da queda do sol, das estrelas e tudo, e aí nós vamos já fazer o link aqui com esse texto aqui do último dia. Pois, o 40, né? Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam dele, não, aqui é o 41. Então vamos para 40, né? Que é só, o interesse aqui é a história do último dia, que Jesus ressuscita no último dia, o 40. Agora vamos para o 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Tá vendo? Todo aquele que Deus, o Pai, envia para Cristo, ele vai ressuscitar no último dia. E aí nós vamos já fazer um link direto com Mateus 24. E aí você pode até sair por aí pregando contra, mas você vai pregar contra a palavra, porque eu não vou falar nada aqui que seja, que deturpe texto, né? Eu vou só dizer aquilo que Cristo está dizendo. Ele está dizendo que vai ressuscitar no último dia, e eu creio 100% nisso, porque está batendo exatamente com Mateus 24. Você vai já ver. 44, ó, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Já vai 3 vezes que Jesus fala no último dia, né? Agora, na Bíblia, não tem nenhuma vez Jesus falando do arrebatamento secreto a qualquer momento. E ele nunca negou para os apóstolos, ele disse, ó, só tem uma coisa que eu não vou falar para vocês que nem eu sei, mas o que eu sei eu vou dizer. Ele disse assim, ó, a data, por exemplo, se é no ano 2000, se é 23 de maio de 2001, 2002, um sábado de 2003, um domingo de 2100, nunca falou isso. Ele disse, isso eu não sei, essa data eu não sei, porque essa data é exclusiva do Pai. É claro que quando Jesus venceu a morte na cruz do Calvário, que ele apareceu aos apóstolos e disse, agora é-me dado poder no céu e na terra, tudo foi entregue nas minhas mãos. Aí pronto, aí ele já está sabendo a data. Mas ele disse, o que eu sei eu vou dizer para vocês, porque eu só não sei isso daí. Então quando você diz que Jesus omitiu, porque para você dizer que um arrebatamento secreto a qualquer momento existe, você tem que dizer que Jesus omitiu a verdade, quando ele mesmo fala que ele só não vai dizer aquilo que ele não sabe. Então ele disse, eu sei, eu vou ressuscitar todo aquele que crê em mim no último dia. Isso é o que eu sei, que vai ser no último dia. E essa é a vontade do Pai, que ele ressuscite no último dia. A vontade dos pré-tribulacionistas é que seja um arrebatamento secreto a qualquer momento. É claro que isso é uma invenção da cabeça deles, né? Então, vamos ler agora o 54. João, estou vendo os versículos de João. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pronto.
Você toma a Santa Ceia, come a minha carne, bebe o meu sangue, eu ressuscitarei no último dia. Como é que tu come a Santa Ceia e participa da Santa Ceia, né? Vamos dizer, participa, que seja uma coisa. E tu sai pregando que é um arrebatamento secreto a qualquer momento. Onde foi que Jesus falou isso? Onde é que tem isso na Bíblia? Qual é o versículo que fala de um arrebatamento secreto a qualquer momento? Que eu não conheço. Porque todos os versículos que eu vi se usarem, eles são deturpados para que concorde com isso. E teve um irmão que pegou uma apostilha lá da Igreja da Paz, e ele trouxe para mim essa apostilha para me convencer do arrebatamento secreto a qualquer momento. Aí nessa apostilha tinha assim, ó: e ele enviará, Mateus 24, que nós acabamos de ler, e ele enviará os seus anjos, os quais recolherão os seus escolhidos dos 4 ventos da terra, do céu, em oculto, e permanecerá em oculto pro resto do mundo. Tá vendo? E sabe por que eles fizeram isso lá na Igreja da Paz? A Assembleia de Deus faz isso. Outras igrejas aí que aceitaram esse arrebatamento secreto a qualquer momento, que não existe na Bíblia, também fazem isso. E eles precisam, realmente eles precisam fazer isso. Usa o texto, quando transcreve para a apostilha, eles pegam o mesmo texto, risca a palavra que todo olho vê, e aí diz que é um arrebatamento secreto falando do mesmo texto da Bíblia. Eu não vi mais esse irmão, porque eu queria perguntar a ele se é daquele jeito ali que ele quer me convencer de um arrebatamento secreto a qualquer momento. Tem a menor chance, ó. Sem chance. Tu acredita numa história dessa? Tu vê o texto que está na Bíblia, lê o texto, e quando tu olha, na apostilha está arriscada a palavra que todo olho verá. Eles não têm esse texto, e aí eles têm que usar os textos da Bíblia para poder fazer isso daí. Mas esse povo vai pagar caro por isso, viu? Quem está fazendo isso aí de propósito vai pagar caro. Eu sei que a igreja, 90% da igreja não entende o que está lendo, porque isso confunde a cabeça da pessoa. Mas as pessoas que estão entendendo isso aí vão pagar caro e vão prestar conta para Deus. Aquele dia Deus vai dizer: tu estava pregando um arrebatamento secreto a qualquer momento, era? Onde é que tem isso na minha palavra? Não, Senhor, rapaz, vocês tomem cuidado com isso. Agora eu vou mostrar aqui para vocês como esse texto de João, ele é uma continuação. Deus está acrescentando palavras que ele não disse em Mateus 24. Olha só, ele está dizendo que é no último dia, né? Muito bem, último dia. É claro que é o último dia. Se nós lermos em Mateus 24, que antes da vinda de Cristo o sol desaparece, a lua cai do firmamento, como é que vai ter dia? Como é que vai ter dia depois? Tá vendo? Tá vendo o link aí? Agora você pode chegar, não, vai jogar lixo em cima do texto, como eu estou vendo aí gente na internet, pega os textos que Jesus fala e joga e fala um monte de besteira em cima do texto para desqualificar, ele desqualifica o texto completamente para que o arrebatamento secreto dê certo. Não dá, de jeito nenhum. Você pode fazer o que você quiser, mas os homens, os servos de Deus que são fiel a Deus, são fiel à palavra, eles não vão aceitar isso depois que eles verem que o texto de João, falando do último dia, é uma continuação de Mateus 24. Se em Mateus 24 o sol sai, a lua sai do firmamento, não tem estrela, não tem dia nem noite. Não tem mais tarde, manhã, não tem mais não. Em Gênesis, como é o sétimo dia é o ano do descanso do Senhor. Lá, Jesus anunciou o sétimo dia fazendo a construção do mundo e anunciando o que era o sétimo dia. Ele disse, no primeiro dia houve tarde e manhã, no segundo dia houve tarde e manhã, no terceiro dia houve tarde e manhã, no sexto dia houve tarde e manhã, mas no sétimo dia não tem tarde e manhã. Agora tu olha, se no primeiro dia do milênio tem tarde e manhã, que é assim que Jesus chega no céu e inicia o milênio. Essa é a verdade bíblica, porque se o sol e a lua caíram do firmamento, iniciou o milênio, acabou, não tem mais tarde, manhã. Portanto, Cristo, em João 6, e João falou com toda segurança que era realmente o último dia. Você vê? Você não pode usar o texto de Mateus 24 para falar de um arrebatamento secreto a qualquer momento. Nem esse de João.
A revista da Assembleia de Deus tá aqui, ó. A revista que eles trouxeram agora. Essa revista, eles se proporam a falar da vinda de Cristo. Mas sabe quem foi que eles deixaram fora? Deixaram a opinião fora? Esses 4 textos que eu falei aqui de João 6. Jesus dizendo que vem no último dia. E por que eles deixaram fora? Porque não bate. Não tem como tu conciliar um arrebatamento secreto a qualquer momento com o último dia. E agora, com um ensinamento desse, onde eu faço o link direto de Mateus 24 com João, se o sol cai do firmamento, as estrelas desaparecem. É o último dia, porque sem sol e sem lua tem dia. Como que vai ter dia? A Terra dá uma volta em torno de si mesma para poder gerar o dia, porque quando ela está girando, o sol está fixo num canto, ela está aqui desse lado, gira, e aí um lado que ficou pro lado de cá ficou escuro. É a noite e aqui ficou dia. Então, para ter tarde de manhã, dia e noite, dia e noite, dia e noite, ela tem que estar girando e o sol tem que estar lá, iluminando o lado que ela está passando pro lado dele e o outro lado está ficando escuro. Então, se eu tiro o sol, o universo está escuro em volta da Terra. Está escuro. E aí nós vamos ver um texto agora fazendo o link com Mateus 24 e com João 6. E você não tem como desgrudar esse texto desse, que é Zacarias 14, 5 e 6. Nós vamos ligar e vamos ver que é um texto só, sem condição de você separar mais. Porque os falsos, mentirosos que tentam sustentar essa doutrina, eu não estou falando da igreja que fala isso por ignorância. Não, os irmãos que não entendem a palavra, que não estudam a palavra. Eu estou falando daqueles que se formaram em teologia e assumem a arrogância total deles para poder ensinar um arrebatamento secreto a qualquer momento, sem que isso esteja na Bíblia e sem ter versículo nenhum que fale desse assunto. Zacarias, vamos para Zacarias. Zacarias 14. Vamos ver agora o que Zacarias fala da vinda do Senhor, como é a mesma de Mateus 24. Mateus 24, ó, Zacarias 5, 6. 5, 6 e 7. Bora ler. Fugireis pelo vale dos meus montes. O 5, né? Zacarias 14, versículo 5. Ó. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis, assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele, os anjos, né? É os anjos. Que aí os pré-tribulacionistas dizem, não, isso é os santos que vêm com ele. Já tinham sido arrebatados, né? É os santos que vêm com ele. Mas Jesus em Mateus 24 diz que os anjos é quem acolhe a igreja. Então é os anjos que vêm com ele. Isso aqui, esse texto vai bater exatamente com Mateus 24. Vamos continuar. É a vinda do Senhor, tem uma tribulação anterior, tá aqui, ó, fugireis pelo vale dos meus montes, e aí aparecerá no céu, né, a grande tribulação. Jesus ensinando lá, ó, quando vocês fugirem, né, não volte para casa para tirar nada e tal. E ele diz, quando vige essas coisas, está perto a vossa redenção. Então, o texto está batendo. Tem uma fuga aqui também, falando de maneira diferente, mas é uma fuga que antecede a vinda do Senhor. Né? Então, o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Agora, olha o link aqui com Mateus 24. Ó. Naquele dia não haverá luz, nem frio. O outro link, né? Porque a passagem anterior aqui também, fuga, a vinda do Senhor no céu com os anjos. Mateus 24, está todo batendo, não tem como você tirar nada aqui. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Como é que vai ter luz e frio e geada? Porque quem faz essas coisas é o movimento da Terra em torno do Sol, que gera as estações do ano. Geada é estação de ano. Não tem mais, porque a Terra, aqui não fala que a Terra parou, mas o Sol desapareceu. Mesmo que ela continue rodando, ela não vai ter mais dia nem noite, não vai ter claridade nem noite, não, vai ser um estado que nós não conhecemos, porque nós não vimos acontecer isso, mas é verdade porque Cristo falou e ele é a verdade. Eu acredito em Cristo
100%. E se for possível acreditar 200%, eu ainda acredito, mas não acredito em arrebatamento secreto, porque isso não existe na Bíblia e eu não aceitei Jesus para aceitar doutrina e ensinamentos de homem que não tem na palavra. Isso aí você pode colocar em qualquer livro. Arrebatamento secreto você pode estar em qualquer livro, mas na Bíblia você não pode fazer isso. Então tá aqui, ó. Naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Veja, ele não é um dia igual aos outros. Singular quer dizer único. Nunca teve igual. Claro que não teve, porque os dias que nós conhecemos na Terra, ele tem dia, tarde, e manhã. E esse dia não tem. Não tem calor, como é que vai ter calor? Se não tem sol. Como é que vai ter noite se eu não tenho lua, não tenho estrela? Vai ser uma visão só Deus para explicar como é que vai ser o momento que Cristo aparece no céu, com os poderes abalados. Mas o que acontece é isso aqui, ó. Naquele dia não haverá luz. Esse aqui é o versículo 6, ó. Não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Aqui ele falou assim, quando a tarde chegar, haverá luz. Mas ele falou de uma maneira, porque não dá para você explicar com termos humanos o que é. Então ele falou, quando chegar a tarde vai haver luz. Como que vai haver luz depois que chegar a tarde? A tarde, nossa, ela quando chega, ela escurece. Porque a Terra está virando as costas para o Sol. O lado, quem está naquele lado vai ficar escuro e o outro lado vai ficar claro. Como o Sol desapareceu e está entardecendo, aí vai haver luz. Como é que vai ter luz? A luz de Cristo. Não é mais a luz, as luzes, os faróis que nós usamos. É a luz de Cristo. Então esse texto, ele vai bater com Mateus 24. Porque naquele dia não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, único, conhecido do Senhor. Não será nem dia, nem noite. Quando a tarde chegar, haverá luz. Vai ter um momento que vai ter luz, mas essa luz não vai ser mais luz do sol, não vai ser luz da lua, não vai ser luz de nada, porque todo o poder foi abalado. E se tira sol, se tira lua, se tira tudo, tem um movimento na Terra completamente estranho. Não dá para calcular tudo isso. E é só interessante você saber que esse momento é o momento da chegada de Cristo na Terra. E aí os pré-tribulacionistas dizem que quando Jesus chegar, não, ele chega e desaparece. Aí faz filme aí, pessoa dentro de avião desaparece, o avião cai. Que aquilo é ficção científica. E aqueles filmes que tá saindo aí, aqueles filmes, tem um pessoal que está fazendo aqueles filmes ali para incentivar a igreja a acreditar naquilo dali. Tem pessoas da maçonaria na internet dizendo que é crente, ensinando isso daqui. Alguns deles são enganados mesmo. Mas tem gente que sabe que isso não é verdade. Essa doutrina do arrebatamento secreto a qualquer momento te cega para tu ver as escrituras, porque tu com a doutrina do arrebatamento secreto na mente, como é que tu ia ver esses textos aqui que eu estou lendo agora para vocês? Como é que tu ia enxergar João 6 falando do último dia que Jesus deu ressuscita? É no último dia. Agora vocês pré-tribulacionistas estão com um problemão, viu? Porque vocês vão ter que arranjar gente para ressuscitar no arrebatamento secreto a qualquer momento, porque o último dia agora foi esclarecido. Por que é o último dia? Porque não tem mais tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, tarde, manhã, porque o sol desapareceu. E nem tem noite, porque a noite que nós conhecemos aparece estrela e lua no céu. E aí, quem é que vai ser arrebatado agora? Porque para tu dizer que Jesus vem a qualquer momento e arrebatar a igreja, Cristo tem que estar mentindo. Tem que estar mentindo, porque ele disse para os apóstolos, ele disse, eu só não sei a data. A data eu não sei não, mas o dia é o último dia. Aí lá em 11 de João, capítulo 11 de João, Jesus vai dizer, a Marta vai dizer, Senhor, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí Jesus diz, tu crê, Marta, que ele há de ressuscitar? Aí Marta diz, eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Você se lembra que Jesus vivia lá na casa de Marta, casa de Lázaro, ensinando, sentava, e Marta ficava ouvindo, Maria também,
Jesus vivia na casa de Lázaro, era amigo íntimo. Senhor, teu amigo está doente. Não, deixa ele lá que eu sei como é que eu vou resolver isso aí. Aquele grande milagre, né? Então Marta sabia porque Jesus tinha dito para ela que a ressurreição ia ser no último dia. Por isso quando ela falou, ela disse, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Porque Jesus tinha falado para ela. João sabia, Mateus, quando escreveu, sabia também, porque ele, claro que ele sabia, se desaparece os poderes do céu, não vai ter mais dia, então é o último dia. Lá ele está dizendo que é o último dia também, só que está falando de uma maneira diferente. É o último dia, não tem mais dia, porque é depois que os poderes caem que Jesus aparece no céu. E por isso que tem o último dia, né? Agora nós vamos fazer um link desse mesmo texto, Mateus 24. Eu coloquei, o meu trabalho que eu fiz, eu coloquei Mateus 24 no centro e coloquei os versículos que fala do arrebatamento. Não ficou espaço para botar um arrebatamento secreto, não. Não ficou espaço. No outro vídeo eu vou falar do caso dos judeus, que eles falam que os judeus, que as 70 semanas, que as 70 semanas está anunciando esse ministério todinho aqui. Esse ministério todinho aqui está resumido lá em Daniel nas 70 semanas. É esse ministério todinho. Tem ressurreição nas 70 semanas, tem fim de pecado.